amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, 2 Reis no capítulo 5. E essa história começa com uma menina. Uma menina escrava, mas que tinha um coração puro. E nós vamos ver alguma coisa tremenda, alguma coisa poderosa a respeito da presença de Deus. A presença de Deus. 2 Reis, capítulo 5. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Naamã era o chefe de um exército dos mais poderosos da época, o exército da Síria. E é interessante que a palavra fala que por meio dele, por meio de Naamã, Deus, o Senhor, dera livramento aos sírios. Porém, leproso. A lepra era uma doença intratável, incurável, contagiosa. Por isso, a orientação de Deus para o povo de Israel é que quando houvesse algum leproso, ele era afastado do povo, ele não podia ficar, ele era desterrado, era muito difícil. A pessoa ia morrendo aos poucos, você sabe, os seus membros iam apodrecendo. E Naamã era tão valoroso, ele era tão respeitado, ele tinha tanto respeito, que mesmo, por isso que fala, porém leproso, mesmo leproso, ele ainda era o general do exército da Síria. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Sabe, eu fico pensando uma coisa, essa menina que foi levada de Israel lá para a Síria, ela devia gostar ou respeitar, de alguma maneira, o seu senhor Naamã. Concorda? Se ele fosse um déspota, se ele fosse um senhor de escravos assim, brutal, essa menina que servia na sua casa, servia a esposa de Naamã, ela nunca ia falar: se o meu senhor estivesse lá em Israel, o profeta o curaria da sua lepra. Concorda? Essa menina podia até pensar que morra, Mas então, mais uma vez, dá a entender que Naamã era um bom homem, que ganhou até o respeito, o amor, o apreço daquela menina que era escrava na sua casa. Mas aqui começa alguma coisa grande. Quando essa menina falou para a esposa de Naamã isso, se ele fosse para Israel, lá o profeta iria curá-lo. Na mesma hora, entrou então Naamã e o notificou ao seu senhor, o rei da Síria, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. O que você acha que esse Naamã tinha? Fé. Concorda? Fé. Essa menina que é da terra de Israel, tem alguma coisa diferente em Israel. Tem algo santo em Israel. Tem alguma coisa poderosa em Israel. E ele creu. E ele foi e falou com o rei. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel, de rei para rei. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes.
e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Aleluia. O Naamã era tão respeitado e tão querido pelo seu rei, que na mesma hora o rei liberou ele de todos os seus serviços do exército, né, todos os seus serviços militares, deu carta para que ele fosse da Síria para Israel, lá, e não eram curtas as distâncias, e ele foi. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, verso 7, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Você entende? O rei de Israel pensou, isso é uma armadilha. Ele está buscando uma ocasião, ele só quer uma oportunidade para vir me destruir. Como assim? Eu sou Deus? Como é que eu vou curar um homem da sua lepra? E o rei rasgou as suas vestes. Agora aqui tem uma coisa interessante. Elias recebeu porção dobrada de Eliseu. Eliseu recebeu porção dobrada de Elias. Elias, ele vivia nos desertos. Ele vivia nos desertos. Ele era perseguido pelo rei Acabe. Ele era mais assim, ermitão. O Eliseu tinha acesso ao palácio real. Eliseu tinha acesso ao general de Israel. Quando Eliseu encontra aquela mulher, aquela sunamita, que depois ele ressuscita o filho dela, você se lembra? Ele falou: você precisa de alguma coisa, mulher? Precisa de alguma coisa do rei? Você precisa de alguma coisa do general? E ela fala: não, eu habito no meio do meu povo, está tudo bem, não preciso de nada. E Eliseu fala: então, daqui a 9 meses, você vai ter um filho. Lembra dessa história? Então Eliseu tinha acesso ao rei, tinha acesso ao general. Eliseu, ele era mais da classe política, diferente de Elias. E Eliseu soube que o rei rasgou as suas vestes, apavorado, arrasado, porque os sírios vêm, é uma armadilha. Então no verso 8, sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, aleluia, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Deixe que ele venha a mim. Ele vai saber que há profeta em Israel. Eliseu ele é conhecido como o homem de Deus, o homem de Deus, o homem de Deus. Você vai entender um pouco depois que Eliseu não estava buscando glória para si. Quando ele fala, ele vai saber que há profeta em Israel, ele quer dizer, há um homem de Deus, de Yahvé em Israel. Amém? Eliseu não tinha nenhuma soberba, nenhuma vanglória. A gente vai ver isso claramente aqui. Deixe que ele venha a mim. Aleluia. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então você imagina esse general sírio que saiu lá do seu país, veio até Israel com uma comitiva. Ele vai até o rei primeiro, entrega a carta. Com certeza, algum tempo se passou, né, desde que ele entregou a carta. Provavelmente o rei hospedou Naamã. Deu tempo do rei entrar nos seus aposentos, desesperado, falou com seus ministros, rasgou as vestes. Deu tempo de alguém avisar Eliseu. Deu tempo de Eliseu mandar um recado para o rei. Alguns dias se passaram. Né? Você imagina o Naamã esperando. Aí então eles falam, olha, é para você ir na casa do profeta. Ele vai com toda a sua comitiva até a casa de Eliseu.
Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. O rei de Israel recebeu o general. O profeta mandou um mensageiro. Você imagina isso? Ele está na porta da casa do Eliseu e aparece um mensageiro e fala: olha, Eliseu mandou você ir se lavar 7 vezes no Jordão, que você vai ficar purificado. Eliseu nem veio falar com ele, com o general, com toda a sua comitiva, que saiu lá da Síria. Sabe, Deus às vezes faz as coisas da maneira que a gente não espera. E muitas vezes quando Deus faz as coisas do jeito que a gente não espera, a gente desanima, a gente perde a fé. Não é? Perde o brilho. E foi o que aconteceu com Naamã. Porém, Naamã muito se indignou e se foi embora, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á de pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Era assim que eu esperava que acontecesse. Eu também esperaria isso, você não esperaria? Certamente o profeta vai aparecer, vai chegar, vem até mim, invoca o seu Deus, coloca a sua mão no lugar da lepra. Era assim que eu esperava. Agora manda mensageiro, manda me lavar 7 vezes no Rio Jordão. Que desaforo! E eu que saí lá da minha terra para isso. Algumas vezes você já se desapontou com Deus? Você já parou para pensar por que Jesus fez lodo com areia ou terra? A terra em Israel parece mais areia, né? E saliva. Jesus fez lodo com saliva e areia para passar nos olhos do cego. E fala: vai e se lava no tanque e você vai ver. Que método é esse? Nem sempre Deus faz as coisas do jeito que a gente espera. Por isso Ele é Deus. Amém? Lembra dos níveis de fé? Quando você tem fé de que Ele faz tudo, Ele pode tudo, tudo que Ele faz é bom e tudo tem um propósito. Tá bom, Deus faz do seu jeito. Aleluia. Mas então qual era o argumento de Naamã? Não são porventura, versículo 12, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? E não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Nem quis chegar perto do rio Jordão. Se fosse para me lavar em rio, tem rio melhor lá em Damasco. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, alguma coisa difícil, não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Aleluia! Se o profeta tivesse feito alguma coisa difícil, você não faria? Pensa bem. Vai daqui até a Aparecida, descalço. Quando estiver chegando perto lá da Basílica, você se ajoelha e vai de joelhos. Que aí você vai receber a graça. Quando é bem complicado, quando tem um bom ritual, as pessoas fazem, não fazem? Quando você for a Salvador, lá na ladeira do Pelourinho, você sobe de joelhos. E aí você vai alcançar a sua graça. Ajoelha no milho, acende 7 velas, 7 noites. Já estou inventando coisa aqui. Bem complicado, aí as pessoas fazem. Agora é simples demais. Vai se lavar.
Se ele te dissesse alguma coisa grande, você não faria? Ele te falou, vai se lavar, você vai ficar purificado, você vai perder essa chance. E aí a gente vê mais uma qualidade do Naamã, humildade. Ele ouviu os seus servos, ele falou, tem razão, eu vou. Eu estava com uma ideia, mas vocês têm razão. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Aleluia! Não simplesmente diz que ele ficou purificado, a sua carne voltou. Fala que ficou como a carne de um menino. Irmãos, quando Deus faz, ele faz bem feito. Eu estava pensando, quantos anos será que tinha Naamã, o general? Eu imagino entre 40 e 50 anos. Imagina. Deus podia restaurar a pele dele como a pele de um homem de 40 a 50 anos, mas Deus restaurou com a pele de um menino. Deus, quando faz bem feito. Mas Ele faz do jeito dele, no tempo dele. Aleluia! Fala para quem está do seu lado, deixa Deus agir. Você fica querendo resolver, fazer do teu jeito? Não é? Muitas vezes o nosso jeito não dá certo, daí a gente cansa, porque a gente está querendo fazer do nosso jeito, e a gente fala, Deus, não dá mesmo. Você estava fazendo do seu jeito. Não dá, desisto, Deus. Então vamos começar agora do meu jeito, filho? Vamos? Que tal começar lendo a Bíblia? Primeira coisa que você precisa de fé, filho. Começa lendo a Bíblia. Vamos fazer isso? Vamos começar? Amém? Aleluia. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Glória a Deus. E veio e pôs-se diante dele. Agora Eliseu veio até ele. E o general, com toda a sua comitiva, se colocou diante de Eliseu. E ele disse, eis que eu tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Eu reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Ontem nós falamos no culto sobre um centurião, também um militar, Cornélio, romano, que reconheceu o senhorio de Jesus Cristo. Hoje nós estamos falando de um general sírio que reconhece o Senhor Deus de Israel. Às vezes só falta a gente reconhecer, não é? O Naamã fala, olha, eu reconheço e eu te peço, aceita uma bênção do teu servo. Eu acho tão bonito isso. O general chega para o profeta e fala, aceita uma bênção do teu servo. Aleluia. Porque ele estava vendo Deus em Eliseu. Eu sou teu servo. Porém, Eliseu disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. Eu não quero a sua oferta, eu não preciso. Instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Jesus falou para nós, sabe, de graça recebeste, de graça dai. Aleluia. E disse Naamã, seja assim, tudo bem então. Mas contudo, desse a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas. Agora aqui tem a coisa mais surpreendente que eu acho. Veja lá. O Naamã pediu permissão para levar um monte de terra dali de Israel. Me dá, por favor, uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. O general da Síria falou, a partir de hoje, nunca mais eu vou oferecer sacrifício a nenhum outro Deus, só ao Senhor. Então, o que ele ia fazer? Ele ia fazer um altar de terra
terra de Israel, para adorar ao Senhor Deus, Deus de Israel. Aleluia! Ele se converteu ali na hora. Mas agora que ele fala assim, mas me perdoa uma coisa. Olha, profeta, eu quero pedir que o Senhor Deus me perdoe, porque tem uma coisa que vai acontecer e eu peço perdão para o Senhor. Quando o meu Senhor, olha, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu Senhor entra na casa de Rimom, quem que era o Senhor de Naamã? O rei da Síria. E Naamã está falando isso para Eliseu, olha, quando o meu Senhor, quando o rei entra na casa do Deus Rimom, para adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso, perdoe o Senhor a teu servo. Ele vai ter que continuar servindo ao rei da Síria, ele é general da Síria. Ele vai ter que entrar na casa do Deus da Síria. E quando o rei, ele entra junto com o rei, e quando o rei toca na mão dele, é para eles se curvarem e adorarem Rimom. Por favor, nisto me perdoe o Senhor, o único Deus verdadeiro, quando eu tiver que me curvar a Rimom. Não lê aí a sua Bíblia agora. O que você acha que o homem de Deus vai falar para ele? E ele disse, vai em paz. Vai em paz. Quê? Como assim? Deus é bom o tempo todo. Naamã era sírio, não era judeu. Naamã tinha que voltar para a casa dele, para a terra dele, para a família dele, para o trabalho dele. Naamã não ia converter o rei. Naamã foi convertido. Como parte do ofício dele, ele ia ter que entrar de vez em quando na casa do Rimom. E ele tinha que se encurvar. E o que Deus falou para ele? Vá em paz. Isso não é surpreendente? Deus é menos religioso do que nós. Deus não é religioso. Deus é simplesmente Deus. Deus sonda os corações. Deus sabe que realmente e verdadeiramente o Naamã se converteu. Ele está levando até a terra de Israel, porque ele falou, só vou a partir de hoje, eu só vou adorar o Senhor Deus. Então, quando ele entra na casa do Rimom, ele não está adorando o Rimom. Ele está entrando porque ele tem que ir com o rei. Faz parte da profissão dele, está com o rei. Aleluia! E Deus fala, vai em paz, filho. Eu conheço teu coração. Eu conheço o teu deitar, conheço o teu levantar. Se você for reto diante de mim, fique em paz. Não importa se os homens te julguem, eu te conheço. Fique em paz. Eu fico surpreso como muitas vezes nós, os crentes, somos os grandes juízes que julgam os outros crentes. Não é? Fala a verdade. Muitas vezes nós julgamos os não crentes, mas principalmente os crentes. Para os fariseus, Jesus Cristo dizia assim, ei, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, antes de querer tirar o cisco do olho do teu irmão. Aleluia. Sabe o que a presença de Deus traz para nós? Simplicidade. Seja santo, você. Seja santo. Cada um vai dar contas a Deus da sua vida, do seu trabalho. Seja santo. Quando Jesus estava falando com João,
Os outros discípulos ficavam questionando, como assim? João vai ficar, João vai permanecer, João não vai morrer? E Jesus falou para os outros discípulos, ei, se eu estou falando que João vai permanecer, isso aí é entre eu e João, vocês fazem a sua parte, cuidem da sua vida. Em outras palavras, foi isso que Jesus falou. Amém, irmãos? A presença de Deus traz cura, traz milagre, mas também traz compreensão, traz aceitação, traz paz, traz santidade. Eu posso te dizer, o Naamã voltou para Israel santo. Nunca mais vou adorar a outro Deus. Agora eu conheço Deus. Mas e aí, vamos falar de mim? Vai em paz, filho. Vai em paz. Eu quero pedir ao Senhor, a primeira coisa, que cada um saia daqui hoje em paz. Se você está buscando santidade. Agora, se você está vivendo com um pé aqui, um pé ali, eu vou pedir ao Pai que você não saia daqui em paz. Que você saia daqui muito incomodada. Aleluia. Mas quando você estiver realmente com os dois pés na casa do Senhor, na presença do Senhor, por isso que o profeta sempre falava assim, vive o Senhor em cuja presença estou. Vive o Senhor em cuja presença estou. Elias falava assim, tão certo como vive o Senhor. Sabe, o profeta tinha consciência 100% da presença de Deus, sempre. Em cuja presença estou. Por isso, tanto Elias como Eliseu eram chamados homem de Deus. Homem de Deus. Aleluia! E você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, ele habita aqui. Vive o Senhor em cuja presença estou. Já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo falava uma coisa semelhante a isso que o Naamã falou. O apóstolo Paulo falava, pouco me importa ser julgado pelos homens. Eu trago no meu corpo as marcas do amor de Cristo. Porque alguns criticavam Paulo, porque mulheres serviam a ele, porque mulheres acompanhavam o ministério dele. Criticavam Paulo porque ele ia com os gentios, criticavam Paulo por muitas coisas. Ele falava, pouco me dá que ser julgado pelos homens. O que Eliseu teria falado? Paulo, vá em paz, cumpre o teu ministério, cumpre o teu chamado. Amém, irmão? Vamos colocar de pé? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Pai, que a Tua presença aqui, Senhor Deus, faça a diferença na vida de cada um de nós, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda a olhar com os Teus olhos, Pai, com olhos de amor, com olhos de compaixão, Senhor, não com olhos de julgamento, Senhor. Senhor, nos ajuda a viver com a consciência da Tua presença, Senhor. Vive o Senhor em cuja presença estou, Senhor. Antes que a nossa boca se abra, Pai, para te pedir algo, o Senhor já conhece até o que nós vamos falar, Senhor. Então nos ajuda, Senhor Deus, a ter essa retidão, essa santidade que o Senhor espera dos Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero pedir a Deus, irmãos, sabe, que nós sejamos uma igreja viva. Eu queria pedir para o louvor estar subindo, que tem um cântico que eu pedi para eles cantarem. Que nós sejamos uma igreja viva, que as pessoas da nossa cidade, até de outras cidades, possam falar como aquela menina falou lá na Síria. Ah, se você fosse para Israel, você ia encontrar o homem de Deus e você ia ser curado. Porque uma vez, muitos anos atrás, Deus me deu Zacarias 8 e falou que isso vai acontecer. Você sabe o que diz Zacarias 8? Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia
Sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla da veste de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Yahvé chamar, Deus está ali. E Deus me falou que um dia vai acontecer que pessoas virão de todas as nações para tocar em um de vocês e falar, olha, eu vim aqui porque eu ouvi dizer que Deus está aqui. E o mais fariseu, o mais religioso falou, mas como assim? Deus está em todos os lugares. Sim, Deus está em todos os lugares. Mas pode não ser visto nem percebido por ninguém. Muitas vezes. Não é? Naamã foi até Israel e como é que ele percebeu a presença de Deus? Não por pisar em Israel, mas por encontrar o homem de Deus. Então, se eu e você agimos como homem de Deus e como mulher de Deus, as pessoas vão querer estar conosco, porque vão falar, eu ouvi dizer que Deus está com você. Você tem algo diferente, você tem algo que eu preciso. Aleluia! E quando a gente tiver esse nível de maturidade, de falar, olha, eu não quero nada para mim, é tudo dele. Recebe. Recebe. Eu quero pedir que essa presença seja real aqui, irmão. A presença, pode apagar as luzes. A presença de Deus, ela não vai ser, eu creio que ela não vai ser impregnada nas paredes. A presença de Deus não vai ser impregnada aqui, nem no altar. Porque a presença de Deus já está dentro de nós. O Espírito Santo do Deus vivo habita aqui. É um tesouro num vaso de barro. A presença já está. O que falta para ela ser manifesta? Conversando com o pastor Kleber, ele falou uma coisa que é mesmo intrigante. Tem um gatilho. Como é que aciona? Será que não é para a gente tirar um pouco religiosidade? Você sabe que a gente fica tão preocupado com as coisas. Será que a gente põe essa decoração? Será que não põe? Será que as meninas da dança podem usar esse tipo de roupa ou não? Será que a gente pode pôr uma cruz na sala do tabernáculo ou não? O que vão falar? O que vão pensar? O que vão dizer? Vá em paz. Se você está na presença de Deus, e se Deus vive em você, se você está na presença dEle, vá em paz. Você é príncipe, você é princesa. À medida que você anda, as trevas saem, os demônios vão saindo. Vá em paz, filho, vá em paz. Vá em paz. Mas manifesta a presença do Rei. Aquela sunamita falou para o seu marido, olha, eu tenho reparado que um homem de Deus passa por aqui de vez em quando, ele é um homem de Deus. Como é que ela pode ter reparado que Eliseu era um homem de Deus? Porque você é a luz do mundo, você brilha, e não há ninguém como o nosso Deus. Não há ninguém como o nosso Deus, é o Senhor, Ele é o único, é o Rei. Mas Ele precisa de gente simples, Ele precisa de gente santa, não religiosa, simples e santa, que tem fome e sede de Deus, que sejam caçadores de Deus. Como assim caçadores de Deus? Porque Ele falou, buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o vosso coração. Me busca, me procura, e você vai me achar. O reino dos céus é tão precioso. Jesus falou, o reino dos céus é como um homem que negociava pérolas, e um dia ele achou a pérola. O reino dos céus é como aquela pérola que aquele homem achou, e ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquela pérola. Tem que valorizar, tem que desejar, tem que querer, tem que almejar, tem que pedir, tem que buscar. Não é possível eu começar um dia da minha vida
não é possível começar um dia da minha vida sem abrir a Bíblia e falar com o meu Senhor. Impossível. Minha esposa sabe disso. Há 38 anos é impossível, não teve um dia. Não tem como viver sem Ele. Buscar-me-eis e me achareis. Deus, o nosso Deus, o Senhor em cuja presença estou. Ah, se o Senhor abrisse e fendesse os céus e descesse. Ah, Senhor. Ah, se Ele entrar agora com a sua realeza. E assim como Ele curou a lepra de Naamã, porque Naamã veio lá da Síria. Ah, se Ele entrasse agora com a sua majestade real e tocasse em cada um que tem uma enfermidade agora, para que vocês saibam que há Deus em Ubatuba. Aleluia. Vamos invocar o nome do Senhor com esse cântico. E eu quero muito pedir ao Senhor que entre com a sua majestade santa aqui e cure e liberte cada um, para que vocês saibam que a gente não está brincando de igreja. Eu não entreguei a minha vida a Jesus Cristo há 38 anos atrás. Eu não me tornei pastor para brincar de igreja, não, para construir templo, não. É para que o Senhor se manifeste, para que se saiba que o Senhor Todo-Poderoso continua vivo. Aleluia. Pega a fé. Naamã teve fé. Naamã ouviu uma menina e ele acreditou. Ele transportou um tesouro de um país para o outro porque ele teve fé. Ele foi ao encontro de Deus, do homem de Deus. E se você tiver fé nessa noite, você pode ter um encontro com o Senhor do milagre. Você pode. Depende da fé. Aleluia. Eu creio que grandes coisas vão acontecer. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.